Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 85 do Rural Ventures. Para quem não conhece o Rural Ventures, ele é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com startups, com os founders, CVCs, CVBs, todas as corporações que falam com o agronegócio, que investem no agronegócio, nós trazemos aqui para explicar um pouquinho do que é esse mercado e quão é pujante esse mercado, para que todos possam conhecer as tecnologias que estão revolucionando aí o nosso agro. Fala, Kiran Gartan. Fala, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma tecnologia bem na moda, mas que é bem à frente do seu tempo. À frente do seu tempo, mas que tem muita oportunidade no agro, né? Então isso é importante. E que eu acho que visa facilitar, simplificar, né, a forma como é feita as comercializações e tal. Então acho que a gente, antes de mais nada, vamos chamar que é um grande amigo de velha estrada, assim, das profissões passadas, né, assim, né, como eu fazia, né? Old Economy. Old Economy, exatamente. Mas que traz uma grande experiência para a gente, que a gente possa analisar as corporações hoje, então ajuda muito ao nosso dia a dia do trabalho atual. Anderson Nakashi, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Tranquilo. Vou entregar, é dos tempos do cabelo. Exatamente. Eu conheço isso aí sem barba e cabelo antes. Eu tinha 2 centímetros de testa, barba preta e estamos dessa época aí, né? Cara, que bom que você pôde vir, Anderson. Pessoal, para quem não conhece o Anderson, ele é o diretor Brasil da AgroToken, que esteve nas mídias aí recentemente. A gente vai explorar com ele todas essas novidades que estão trazendo para a gente, para que o produtor possa comercializar melhor, possa fazer o famoso barter de uma forma mais tecnológica, né, Kian? Usando todas as ferramentas que tem hoje disponíveis, né? Então... Exatamente. Mas que bom que você está aqui com a gente, amigo de longa data aí no mercado financeiro. Mas exatamente por conta disso, nós já tivemos um episódio aqui com o Ariel Scaliter, né? Lá em abril de 22, quando vocês acabaram de chegar no Brasil, né? A gente acabou de aterrissar no Brasil, o CNPJ ele foi registrado, foi até depois disso aí, foi em maio. Foi em maio. Do ano passado. E o Ariel é o CTO, co-founder junto com o Eduardo. Legal. É um professor de tecnologia aí, então o episódio é muito bom aí para quem gosta do tema tecnologia. Legal. Então, pessoal, se vocês querem conhecer um pouquinho da onde surgiu a ideia da AgroToken, o Ariel lá explicou pra gente no episódio 18, quando nós não tínhamos estrutura, fazíamos tudo online, quando começou a nossa startup, a Rural Venture Startup lá do podcast, né? Tudo virtual. Né? Tudo virtual, aquela qualidade feita por mim mesmo, né? As edições. E artesanal, exatamente, mas é a construção do negócio, né? E acho que hoje nós vamos conversar com o Anderson, que conheceu um pouquinho da história dele até chegar aqui na AgroToken como diretor Brasil, entender e contextualizar toda essa bagagem para realmente aplicar essa tecnologia nova, porque sem essa bagagem que você teve durante a sua vida toda, acho que seria muito mais difícil ter essa aplicação e conversar realmente com quem entende do negócio lá no físico, né? Ter esse diálogo de igual para igual, que eu acho que é super importante. Mas vamos explicar para a galera aí quem é Anderson Nakashi. Vamos lá, tô completando 18 anos de agro esse mês. Comecei lá atrás, já na área de barter, na época na Bayer Crop Science. E eu vejo a AgroToken como sendo o resultado muito interessante dos lugares que eu passei na minha carreira. Porque eu passei 10 anos na Bayer. Na Bayer eu cheguei a ser o chefe da mesa de operações, onde a gente começou a fazer contratos futuros e derivativos ali para proteger as posições de barter. Então eu passei esses 10 anos no barter. Depois eu fui estruturar o barter da Dow Química, que virou a Corteva. Então eu me tornei diretor de commodities da Corteva, também com toda essa frente aí estruturada. Depois eu fui para Mosaic fazer troca de fertilizante. Aí eu descobri o quão difícil que era expandir esse modelo que a gente tinha nas químicas. Passei um tempo na Bolsa de Londres, na London Exchange, na parte de commodities deles, tocando na frente Latam. E ali foi interessante porque eu comecei a entrar mais a fundo em tecnologia. Legal. E quando eu entrei em tecnologia, topei com a AgroToken, olhando o índice da Bolsa da Argentina, aparecendo o índice AgroToken lá. E achei curioso, coincidiu de eu estar falando com um amigo meu, que era hoje ele está como diretor de operações ali na AgroGalaxy, o Axel Labur, que foi meu chefe na Dow Química, e a gente conversando ele falou da AgroToken.
Caramba. E aí, nessa que ele falou da AgroToken, ele relembrou de uma conversa que a gente teve, que por coincidência você estava. Eu estava. A gente teve uns papos aí de tokenização em 2018, Kira. Uhum. E a nossa meio diagnóstico foi assim, cara, esse negócio não tem tanta pegada naquela época. Quando o Axel me ligou, ele falou, você lembra que você me falou de tokenização lá atrás? Estou com um pessoal aqui na Argentina fazendo um negócio muito interessante que eu acho que você vai gostar. Eu falei, pô, Axel, esse assunto não sei e tal. Tá, conversa com eles, tá bom. Sentei com o Eduardo, nosso CEO, e conversa vai, conversa vem, me explicando o modelo de tokenização, blockchain eu já conhecia. Eu não vi tanto valor, por incrível que pareça, gente. Mas aí, de repente, eles usaram uma palavrinha mágica, falando, a gente criou um token fungível. A gente criou uma metodologia de não tokenizar um contrato, mas sim da gente criar uma aplicação prática e gerar um meio de pagamento. Eu consigo criar carteiras digitais para o produtor rural, ele abastecer carteiras digitais e ele usar isso como meio de pagamento com risco e preço comum. Eu falei, cara, não, peraí, aí mudou tudo. E fui para casa, comecei a digitar um pouquinho no Excel, brincar com preço, ver se era possível. Cheguei à conclusão que era possível. Entrei na AgroToken na semana seguinte. Que legal. Isso foi final de 2021. Você estava aqui no Brasil na época? Estava aqui no Brasil. Estava assim, a gente já estava voltando da pandemia, né? E aí fui para Buenos Aires, conheci eles, vi a estrutura, aí foi a hora que a gente decidiu trazer a AgroToken para o Brasil. E é legal, né, Nakashi, porque você... E aí, pessoal, chama ele Nakashi, porque a vida inteira foi assim, então... Mas é legal, Anderson, porque assim... você foi um cara de corporação a vida inteira. Sim. Como foi pular nessa piscina gelada? Todo mundo falou que estava quentinho, primeiramente. mas sabe que assim... do lado piscina gelada ou quente, porque na verdade quem vai esquentar é quem está dentro do negócio. É, né? Isso aí. É isso. Né? Mas a gente sempre entra por conta disso, né? E eu dei a sorte que eu venho da família que o meu irmão mais velho é um empreendedor. Ele está na segunda startup dele, foi bem sucedido. Então eu acompanhei um pouco do que era essa emoção legal. Fora da corporate. Mas o que me atraiu mesmo foi a questão de falar assim, a gente quando fazia barter na corporate, a gente já era meio o diferentão ali dentro. Sim. A gente já tinha que lidar, imagina, eu tenho que falar de risco de commodities dentro de uma empresa alemã de mais de 150 anos. Cara, então assim, a gente já era meio uma coisa disruptiva o tempo todo quando falava de troca e falava de derivativos e falava... Quando a gente começou a falar de opção digital, os caras começaram a apavorar, né? Falaram, cara, já estamos entrando em knock-in, knockout. E aí quando migrar para startup, deu uma sensação de liberdade. Uma sensação de falar assim, pô, aqui a gente consegue executar as ideias. A gente não vai ter que convencer muito, a gente vai ter que fazer. Então essa é a principal diferença. Eu acho que na corporate você passa muito tempo convencendo. Na startup, o cara fala, faz. É curioso, né? Durante a pandemia a gente viu muitos casos iguais de pessoas saindo do corporate e indo para o mundo de startups. Sim. E eu fiquei curioso para saber se é porque cansou da vida cooperativa, uma vez que está trabalhando em casa, você começa a pensar na vida, ou se realmente era uma oportunidade de muitas startups aparecendo e as pessoas tendo mais ideias e falar, bom, vamos arriscar isso. Eu acho que deu uma mudada no mercado, né? A pandemia foi um grande choque aí para todas as frentes, não só econômicas como sociais, mas assim, eu sinto que o ambiente de inovação na corporate, ele se mostrou ineficiente. Faz mais sentido eu ter um modelo liberal, onde as ideias prosperem fora da corporate, para depois a corporate vir. Isso começou a ficar cada vez mais evidente. Tem muitas camadas de aprovação, burocracia. A tentativa e erro, ela não quer arriscar. Ela não existe. Não quer... Então, o movimento mudou. Então, quem já tinha esse espírito um pouco mais gosto de inovar, gosto de descobrir o novo, viu que na corporate ali não é o lugar para isso. Ali é o lugar de escalar boas soluções. Eu sempre brinco que o Corporate Venture Capital não tem venture, ele tem Corporate Capital, né? Ele tem dinheiro, mas a parte de venture ele não quer se assumir risco. Então é melhor fazer isso fora. E inovar dentro dessas grandes estruturas, gente, é muito difícil. Por isso que assim, tanto hoje mesmo quando a gente está lá no Cubo do Itaú, a gente lida com as grandes corporações, a gente vê a dificuldade até mesmo das áreas de inovação de embarcar nos projetos. Porque eles identificam bons projetos, mas aí não ganha patrocínio interno, o negócio demora a engatar.
E aí você vai ver que é um pouco disso, não está na veia do corporate ser inovador. Na verdade, tanto que as metas deles não é encontrar algo novo, disruptivo no mercado. A meta dentro da corporate é melhorar o indicador do ano passado. É sempre assim. Eles querem ver para crer, né? Então, não dá para começar a inovar lá dentro, porque não tem dados para comprovar que isso vai dar certo. Então assim, e o risco é muito alto. A gente fala assim, o corporate não gosta de tomar risco, cara, mas o risco é muito alto. Sim. Porque você não pode muito colocar uma marca mais valiosa para dar errado, já tem uma expectativa do mercado. Então, eu acho natural esse movimento, eu gosto do que a gente está vivendo hoje, Fernando, tá? De a gente ter esse ambiente mais liberal, onde vai ter uma concorrência efetiva das startups. Sim. As melhores vão ter que nascer, e o Venture Capital vai ser um curador. Sim. Ele não é só um cara que fica spread and pray. Esse modelo de spread and pray acabou. Agora tem que ser um curador, um cara que toma cuidado, investe direitinho. E aí entra o Corporate Venture forte para ser o cara que fala assim, acertaram. E eu acho que é a boa notícia que a gente tem trazido esse novembro para o mercado, que eu acho que a gente, enquanto startup, passou desse momento. A gente veio do momento muito forte desde o começo, né? Friends and Family, vai pro venture tradicional. E agora a AgroToken está entrando numa fase ainda pré-série A, que veio os corporate ventures, dando de fato essa camada de validação. De validação e porque é diferente, cara. O due diligence é completamente diferente. Mas acho que um ponto que você tocou que é super importante, que eu acho que foi o despertar dessa galera que quis sair, foi que de uma hora para outra, empresas assim, centenárias se viram num momento de posição onde eles tinham que implementar tecnologia sim ou sim, porque a pandemia forçou isso, na verdade. E aí esse implementar tecnologia sim ou sim despertou esse pessoal, falou, cara, olha, não vai funcionar aqui dentro, desse jeito que eles estão querendo fazer, não vai funcionar. E eu acho que isso acelerou várias mudanças e os comportamentos, né? Mudanças comportamentais dentro das corporações que fazem com que hoje busquem essa conexão com as startups, que criem esses modelos dentro, ou pode ser um Open Innovation, ou pode ser o CVB, ou pode ser o CVC, mas que já tirou o pessoal daquela zona de conforto. Falou, cara, alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que ser feita. E eu acho que é super interessante, até para a gente explicar para o nosso público aqui na Caixa, desde que a gente conversou com o Ariel, como foi a entrada e a percepção da AgroToken, que nasceu na Argentina, com um modelo de negócio meio que formatado para a Argentina, né? com problemas econômicos diferentes do Brasil, e com necessidades específicas dos produtores, que em algum momento se correlacionam com o do Brasil, mas que a gente sabe que os brasileiros têm coisas diferentes, né? Como foi essa adaptação da AgroToken? A gente pode explicar um pouquinho o produto e como funcionou essa adaptação, porque eu acho que é super importante para a galera que está nos escutando entender chegada e adaptação dentro do mercado brasileiro. Perfeito. Eu acho legal até entrar nessa questão de que quando a gente fala de inovação, as startups, a gente muitas vezes cria ferramentas. O modelo de negócio é algo que a gente descobre. A inovação ela vem trazendo uma grande ferramenta e aí naturalmente o mercado fala para a gente aonde usar essa ferramenta e o que dá para construir com ela. A grande inovação da AgroToken foi esse conceito de falar: se eu criar uma reserva de valor em grãos para emissão de ativos digitais. Ainda não se falava tanto dos tokens RWA, que são Real World Assets, focados em lastrear esse mundo real. Já estava tendo alguns ensaios de tokenização de ouro, já o SDC, que era a moeda do dólar digital, já usava um modelo de reserva de valor monetária, ou seja, eles tinham um fundo do Tesouro Americano ou dinheiro guardado mesmo e emitia aquele ativo com lastro no ativo principal. A grande sacada da AgroToken foi: eu consigo fazer isso com ativos reais e com foco no agronegócio, para poder de fato atacar uma camada da população com uma demanda gigantesca para poder acessar essa reserva de valor que ele tinha,
são os produtores rurais, e trazer eles para o ambiente digital para facilitar isso. Quando eu olho a possibilidade dessa ferramenta, uma aplicação natural surge na Argentina. Por quê? É um país cuja moeda principal estava com baixa confiança, alto grau de inflação. Obrigado, não tava. Ali ainda estava um pouquinho menos que agora. E aí você fala, um produtor rural era um cara que tinha num silo guardado ali 10 mil toneladas de soja, a soja cotada em dólar. Nossa. Esse cara nunca ia transformar isso para peso. Na hora que surgiu essa ferramenta AgroToken, nesse ambiente, o pessoal falou, eu quero usar isso aí como moeda. Isso para mim é uma moeda natural. E foi essa a primeira aplicação que a gente encontrou. Olhar esses estoques que já estavam ali disponíveis, junto com os compradores de grãos que tinham esse estoque guardado com o produtor rural, e a gente transformou isso numa reserva de valor e colocou numa carteira digital para o produtor. Tira a influência política e econômica de tudo, né? A econômica não, né? Mas a política, né? Principalmente. Tira, na verdade, toda a simetria entre soja e a moeda fiduciária desaparece. Porque eu trago tudo para um ambiente só. Sim. E isso foi muito importante. E tem um detalhe também que eu considero super relevante para a Argentina, que lá eles têm o equivalente à nossa antiga CPMF. É o imposto do cheque, esse imposto transacional. Então, se eu crio uma carteira digital que eu permito a transação P2P do produtor rural direto para o fornecedor de produtos e insumos, ele não precisa receber dinheiro do comprador, colocar na conta dele e depois mandar. Essas transmissões começam a ser diretas. Então, eu tenho uma economia de imposto também super importante. Então, lá nunca iria rolar o Pix. Pode rolar o Pix, só que é aquela coisa, vem uma taxinha junto, igual a época da CPMF. Você lembra de fazer DOC, TED lá atrás, vinha uma taxinha grande. E é curioso, porque isso era um grande argumento do barter na época de 2005 até 2008, se eu não me engano, que a gente falava muito, fazendo barter você não paga CPMF. E era 2%, né? Então, assim, era uma coisa super interessante. Então, a aplicação acabou nascendo nesse modelo lá. Quando a gente veio para o Brasil, essa dor de falta de liquidez da moeda não tinha. Não existia. O Brasil está numa condição estável. Por mais que a gente aqui, com a nossa síndrome de vira-lata, gosta de achar que não estamos bem, perto do mundo a gente está bem. Pós-pandemia foi tudo bem. Você vê que o dólar está perto dos 5 o tempo todo, a inflação está um pouquinho mais contida. Então você fala para o produtor rural, você quer ficar com grão para manter a reserva de valor desse grão? Ele fala, não. Fala, para que você quer ficar com grão? Ele, para especular preço. Então a dor é outra. Aí fala, mas o que é a sua maior dor, produtor rural, aqui no Brasil? Fala, crédito. Porque a economia está estável, porque a Selic está acima de 12%. Então, o acesso ao crédito é muito dificultado. E é curioso porque é exatamente por isso que a gente sempre fez barter lá atrás. Para trazer o benefício de acesso a um crédito por vias comerciais a esse produtor. Então, a adaptação da AgroToken, ela veio muito mais nesse conceito de identificar a dor mais latente desse mercado. Se lá era a dor muito ligada ao peso, aqui veio muito ligado aos juros, efetivamente, e é uma escassez de crédito. Porque por mais que o agronegócio ele fala que tem crédito, ele é um crédito caro. Sim. Você olha em média, você vai ver que instituições financeiras financiam 25% a 30% do produtor. Quem está financiando o resto? Cara, é crédito comercial. Esse crédito comercial é caro, ele não é barato. Então, 70% vem das químicas. Então, química, os próprios compradores de grãos financiam muito o mercado. E é um mercado que exige muito capital. E aí, quando você olha uma comparação do mercado brasileiro com o mercado americano, a utilização de fertilizante é totalmente diferente. Aqui a gente usa muito mais fertilizante e fertilizante é à vista. Então, é caro, tem um componente logístico super caro no fertilizante. Então, é outro ambiente. Nessa linha, como é que eu pego essa ferramenta que a gente criou de criação de reserva de valor e aplica nesse mercado? Aí nasceu a solução natural, que seria a gente, de fato, formar garantias digitais. Usar a mesma tecnologia que a gente usa para a criação de moedas transacionáveis, né? E trazer para esse ambiente de garantias digitais, onde eu consigo criar uma camada de tecnologia para tornar tudo mais simples e mais rápido. Que é o exemplo assim, lá no barter o produtor emite uma CPR e uma cessão de crédito, ele faz uma operação. Sim.
Com o AgroToken, ele vai emitir uma CPR, uma cessão de crédito e fazer quantas operações ele quiser. Por quê? A camada digital permite isso. O ativo se torna fragmentável. Ele criou a garantia e a garantia pode usar em qualquer lugar. Exatamente. Então eu posso falar assim, eu vou emitir essa garantia, depositar 50 caminhões no meu celular e vou passar um para você. Um para o Kira, um para a Camila, vou distribuindo para o pessoal que eu quero dar essa ordem de pagamento. Assim que eu entregar efetivamente o grão na compradora, vocês recebem o pagamento. Aí você fala, é um ativo líquido no vencimento. Sim. Só que se um banco olha para isso, ou uma instituição financeira regulada, olha e fala assim, cara, eu posso normalizar isso para você, Rodrigues. Eu posso trazer esse recebível futuro que o Anderson te deu em algo agora. Então, o modelo naturalmente foi para esse lado, onde eu crio a capacidade de gerar uma garantia, passar na mão dos fornecedores, passar na mão do produtor, com o ecossistema financeiro, usando isso para liberar crédito. E a garantia, qual que é vamos dizer assim, qual a sua função dentro do ecossistema? Porque se esse cara defaultar em algum momento, qual que é a sua responsabilidade em relação a toda essa conexão? A gente encontrou uma sinergia muito boa com o modelo de cartão de crédito. O que eu quero dizer com isso? Vou dar uma voltinha e vou chegar na sua pergunta. Quem mandou dinheiro para a Visa hoje? Eu paguei um estacionamento ali embaixo. Ah, sim. Eu não me acho cliente da Visa, mas no fim do dia eu sei que um pouquinho da minha taxa foi para ele. Sim. Aí você fala, mas e se eu não pagar a fatura do cartão de crédito? Qual a responsabilidade da Visa? Não tem. A responsabilidade é do emissor do cartão. A AgroToken atua muito parecido com esse modelo de infraestrutura dos cartões. Quem que é o emissor do token? É o produtor rural. O risco final é sempre dele. Entendi. Aí você fala, se eu sou banco, eu quero usar essa garantia, você não, a minha infra não diminui o risco. Ela também não aumenta, ela mantém. Qual que é a vantagem do modelo? Uma vez que eu tenho a camada tecnológica, eu permito a entrada de outros atores. O modelo que a gente tem hoje é funcionando com agente de garantia, onde eu já tenho ali um escritório de advocacia que emite a CPR, já fica custodiando ela e faz a execução se necessário. Sim. Então, um FDIC que nunca trabalhou com agronegócio consegue trabalhar. Sim. Porque ele só entra no foco dele. Ele não tem carteira, ele usa a carteira sua. Exatamente. E para pensar, você que está bastante tempo no agro, qualquer um que entra no agro entrou com estruturas gigantescas. Sim. A gente viu os bancos de varejo entrando mais forte no agro agora, cara, 300, 400 pessoas. Por quê? Aí eu tenho que ter um time de crédito, eu tenho um time de garantias, eu tenho um time de monitoramento. O que a gente está criando é como se fosse de fato uma infraestrutura com tomadas compatíveis para qualquer um plugar e fazer o que é bom. Se você é um escritório de advocacia, sabe elaborar documentos, sabe monitorar e executar, você tem um lugar nesse sistema. É uma seguradora? Consegue tirar o risco? Pluga aqui. Não, eu sou um FDIC que gosta de emprestar dinheiro. Pluga aqui. E a gente consegue, nesse modelo, permitir que ofertas do varejo se tornem sacas. Eu vou permitir um dia que, sei lá, uma Magazine Luiza ofereça um celular em sacos. Hoje ela já pode. Mas aí você fala, mas o que ela vai entender de CPR? Nada, cara. Nem precisa entender. Não precisa entender, porque o ecossistema foi montado de uma forma que os riscos que ela não sabe lidar já são mitigados por outros agentes. E eu lembro que quando a gente conversou, quando você veio me falar que você estava entrando lá, e aí a gente, logicamente, por ter trabalhado no mercado, uma das conversas que nós tivemos foi como que a gente potencializa a microfixação para que esse celular que foi comprado na Magazine Luiza, ele é visto pelo produtor em soja, mas ela enxerga em reais. Porque você precisa ter uma microfixação daquele valor naquele momento que o cara efetua a compra, né? Sim. Como que vocês estão atuando com isso hoje? O que é legal dessa demanda? A gente, lá atrás, quando a gente começou a desenhar o modelo, a gente falou, eu tenho que resolver o problema de entrega, eu tenho que resolver o problema de preço, tenho que cuidar dos juros. À medida que a gente foi evoluindo, Sim. a gente descobriu que a gente não precisava resolver isso. Que o mercado já sabe lidar com algumas coisas e ele está confortável com isso. Legal.
Quando a gente cria essa posição de um provedor de liquidez que pega a garantia e garante a liquidez efetivamente dela, seja financeira, também apareceu a figura de caras que garantem o preço. A gente era muito dependente sempre do comprador de grãos fazer isso. Agora eu já começo a falar, não é só o comprador de grão que sabe fazer isso e que quer fazer isso. Por quê? Indo para o detalhe, para quem não conhece o modelo da AgroToken, no fim do dia, se eu permito que o seu manual da padaria cobre o pãozinho em sacos, o produtor rural vai chegar com um cartão de crédito e pagar e gastar 3 quilos de milho por uma porção de pãezinhos e um café. O seu manual quer reais, ele não quer sacos. Nossa infraestrutura tem que pegar esses sacos, abater do produtor Fernando, baixar isso e mandar dinheiro para ele. Para isso eu estou convertendo essa soja para reais, se é o caso antecipando um valor de uma soja que pode estar sendo colhida só em fevereiro do ano que vem e depositando essa grana. Esse processo de transformar soja em reais é a fixação, processo de antecipação de valor, todo mundo já está mais familiarizado. Sim. Eu preciso de agentes que façam isso. Eu não faço. Eu garanto o plug perfeito para quem faz isso. Naturalmente, se o comprador assume essa capacidade, é ele que faz. Se é o próprio banco, é o próprio banco. Se entra depois um provedor de seguros de preço, vamos chamar assim para facilitar, ele pode fazer isso. Tanto que a gente já está em testes com operações com seguro de preço, onde o preço já está definido, o preço mínimo já está definido. Que é algo que a gente sempre fez no barter lá atrás. Nada impede que entre aqui alguém provendo um seguro de preço para essa estrutura. Sim. E aí você já limitou seu risco, na verdade, né? Eu sou infra. Eu preciso traduzir esse risco. Então, assim, quem está tomando risco, se é uma instituição financeira credora, ela sabe que eu só me preocupo com risco creditício. Risco colateral, essas coisas, tem gente cuidando. Então você vê que o modelo a gente foi cada vez se especializando mais em ser essa infra. Eu acho que inicialmente a gente, pelo modelo argentino, a gente criou uma solução muito robusta ponta a ponta, e agora eu consigo ser uma solução mais adaptada à realidade do mercado. Que dentro do que a gente está falando de startup, que é aquela coisa de não dá para achar um modelo só. O core, que é a nossa ferramenta principal, ela está lá. Sim. Agora, as aplicações, a gente vai descobrindo caso a caso, e a gente tem achado muita sinergia, sobretudo depois que a gente fez a parceria com a Visa, que se tornou no investimento que a gente anunciou semana passada. Vamos entrar nisso aí já, vamos entrar nesse ponto. Mas antes de entrar nesse ponto, eu vi que vocês também anunciaram recentemente uma parceria com a Broto, né? Sim. E hoje queria entender um pouquinho dos big numbers de vocês, como que vocês estão atuando, com parceria com revenda, porque no final é um facilitador para que o produtor possa comprar algo, né? E geralmente é para comprar ou tratores ou, vamos dizer assim, insumos e assim por diante, né? Como que está esse ecossistema de parceiros que estão conectados com vocês, que no caso uma é a Broto, né? A gente viu que para acessar esse mercado no Brasil, assim como um cartão de crédito, a gente ia ter que cuidar da emissão e também das lojas que aceitam. Eu imagino muito o cara lá atrás, sei lá, 50 anos atrás, falando assim, pare de usar cheque e dinheiro e use esse pedaço de plástico. Você fala, não, você tá maluco, ninguém aceita o pedaço de plástico. Ele não vai na loja ali que aceita. A validação é essa, você poder ir no lugar e aceitar. A AgroToken passa pela mesma questão, não adianta eu convencer os produtores se ele não puder, com esse ativo digital, fazer uma transação. Então eu precisava trazer esse ecossistema de aceitação para a nossa rede. E o que a gente encontrou no mercado brasileiro, sobretudo, foi essa grande entrada dos marketplaces. Para mim é mais fácil, em vez de eu entrar no mercado de 3 mil revendas, entrar no mercado de quem já está atacando isso aí. Sim. E aí a gente encontrou no Broto o parceiro ideal para isso, que foi a hora que a gente falava, não só eles têm toda essa frente de marketplace, como ele tem padrinhos muito fortes, que é a Brasilseg e o Banco do Brasil. Então foi até curioso que a gente estava conversando com os três
De repente, não, peraí. Vamos centralizar aqui, porque... E foi independente, foi por coincidência mesmo. A gente encontrou o pessoal na feira, começou com o pessoal do Banco do Brasil, depois do Proto em outra feira, e foi conversando e nasceu. E o que é a sinergia natural? Ali, eu permito que o produtor compre vamos falar assim, qualquer produto, desde um trator a um pneu, até um arado moderno, em sacos de soja. O barter, que a gente sempre teve tanto trabalho para fazer na indústria, eu, em vez de falar para o fornecedor fazer, eu coloco no canal. Então, significa que qualquer anunciante ali pode falar, eu quero receber em sacos. Ah, mas você vende um pneu de R$2.000. Não tem problema. Você vai receber em sacos. Você vai receber. Para o produtor, ele vai te pagar em sacos. A infraestrutura vai converter. Que infraestrutura é essa? Já está embutida no marketplace. Sim. Então passa a ser no processo do carrinho de compra ele já fazer isso. Então o objetivo é a gente cada vez mais avançar nessa linha, e aí a gente já está nessa discussão com os padrinhos fortes deles para ver como é que a gente incorpora ainda mais elementos ali nesse modelo. Porque a antecipação, tudo ele pode fazer ali, né? É natural, ele poderia contratar um seguro, contratar um empréstimo e já fazer o pagamento tudo num clique. Eu imagino que funciona ao contrário, né? Quem está vendendo vai querer fixar um preço em reais e, dependendo do tudo o resto, o produtor vai saber quantos sacos esse vai custar na hora de ele quer comprar, né? Assim, um jeito fácil de ver, pensa assim, quando a gente viaja para fora do país. Você viaja para a Europa, vai passar o Natal com a tua família, você chega lá, mesmo que sua conta corrente esteja em reais, o que você gasta, você está gastando ou em libras ou em euro. A loja não quer saber de onde você é. Ela tem o preço dela em euros. Aí chega um brasileiro lá com um cartão de crédito reais. O problema é do brasileiro. E o que é curioso? Você passa hoje o cartão lá, já tem maquininha que mostra. É tanto em dólares, em euros, reais. Isso. O que aconteceu ali? Já está tendo uma conversão automática. Sim. O lojista faz parte daquilo ali? Não. O preço dele está bem definido. Tem então, spread. O lojista põe o preço dele na moeda que ele quer receber. O produtor vem com a moeda dele para pagar. A infraestrutura tem que fazer os dois conversarem. Eu tenho que converter de um para o outro. E aí é a hora que a fixação ela é um problema dessa infra. Eu vou mostrar para o produtor em sacos e eu mostro para o vendedor em reais. No meio do caminho tem essa conversão, porque eu não só tenho preço aqui, que isso é super importante. Eu tenho o tempo, cara. Eu tenho que casar data. Tem taxa de juros. Tem juros, tem tudo isso envolvido, que quando a gente viaja para a Europa também tem, cara. Para eu pensar, tem um monte de coisa ali e no final das contas eu passo mesmo assim. Por quê? Porque é minha moeda. Eu preciso gastar, eu preciso ter essa eficiência. A gente sente que o produtor ele vive entre duas economias e isso dói muito nele. Ele é um cara que, se ele pudesse gastar tudo em sacos de soja ou de milho ou de café, era melhor. Porque ele sabe o potencial produtivo dele. Se ele é um produtor que produz 50 mil sacos, se ele olhar para uma caminhonete e falar que ela custa 2.500 sacos, tá fácil fazer essa conta. Sim. Independente do preço. O dólar não é mais importante para mim. Porque o que importa para mim é a concessionária está falando que se eu der 2.500 sacos para ele, eu saio com a caminhonete. Mas que preço que foi convertido? Não importa. 2.500 é bom o suficiente para mim. Então você vê assim, você pega cidades como Sorriso, que mais de 1/3 da economia é agrícola no PIB diretamente. Indiretamente tem gente que fala que chega quase a 90%, né? Porque todos os serviços estão ali. Isso é uma economia que a soja é uma moeda melhor do que o real. Então é mais estável. Exatamente. A relação de troca entre os produtos é mais estável se eu estiver usando a commodity base. Por isso que a gente materializa isso para ele no ambiente digital. Então ele consegue de fato olhar aqui, fazer a gestão financeira dele em sacos. Eu vejo um extrato, sacos. Movimento, quando fez o primeiro produtor que gastou o cartão Visa lá em Silvânia, Goiás, passou o cartãozinho para comprar um café, cobrou 3 kg de milho, em 3 segundos ele olhou no extrato dele e viu 3 quilos a menos. Então assim,
Aí você fala, pô, mas quanto que era o cafezinho? 3 quilos. Essa é a dinâmica que a gente traz para o mercado, mas para isso, toda essa infra é necessária. Então, por trás do pano tem muita coisa acontecendo. Igual, não sei se você já viu, né? Já viu a complexidade para poder permitir que eu pague com cartão de crédito no celular? Cara, é super complexo. Nunca vi. Eu nunca vi. Eu tive que olhar e ver o modelo, estudar esse modelo para entender. Mas eu já usava ele antes. Então, assim, é complexo para a infra. Para o usuário, é super simples. Mas tem que ser, senão não tem adoção, né? Senão não tem adoção, acho que é esse que é o ponto. Mas, então, hoje a Broto, ela, tudo que é comercializado dentro da Broto, hoje pode ser usado via AgroToken. Sim, qualquer fornecedor de produto e serviço pode escolher e falar assim, eu quero que aceite grãos digitais. Mas só um outro ponto. Aí, como que funciona o produtor rural? Ele tem que abrir uma conta na Broto, pedir o cartão dele da AgroToken. Como que funciona? Quem que faz essa intermediação? Não vem direto da AgroToken o cartão dele? Ele já recebe um cartão na AgroToken quando ele se cadastra na AgroToken. Então, qualquer produtor que fizer o cadastro, passar pelo onboard corretamente, ter o cadastro validado, vai receber um cartãozinho. Mas quem que é o emissor no caso desse daí? O emissor é a própria AgroToken. Bandeira Visa vai vir com a AgroToken de fato. E nesse ambiente, a liquidação desse cartão independe de onde ele está gastando. Entendi. Então, se ele está usando cartão de crédito, ele pode usar em qualquer lugar. Aceita a bandeira Visa, aceita AgroTokens. Tá. No caso do Broto, a gente está habilitando essa função assim que o Broto aceitar como pagamento o cartão de crédito, mas ali tem uma função que a gente chama link de pagamento. É como se ele gerasse um boleto ou um Pix cobrança em soja. Entendi. Na conta do produtor na AgroToken. Então hoje isso ainda está dentro do ecossistema AgroToken, a carteira digital está com a AgroToken, e eu faço essa transferência para o fornecedor dentro da blockchain. E isso a gente faz em 5 segundos no máximo entre e sai do processo. E o onboarding, né, do produtor, quando ele entra no site, se cadastra, o que ele precisa comprovar para mostrar que ele realmente tem soja, né? A gente tem alguns níveis de onboarding, né? Tem um onboarding do usuário simples, na hora que ele vai aumentando a demanda por transações, esse onboarding vai aumentando também. Como a gente já está atuando com cartão de crédito, eu tenho exatamente o mesmo onboarding exigido pelo Banco Central, inclusive uma selfie é necessária, cópia da documentação. Quando eu vou para o onboarding de tokenização, eu já preciso validação do CAR, do Sintegra, do Cefaz dele, eu vou olhar tudo do produtor. Eu não só vou homologar ele enquanto produtor rural, como eu vou homologar a área dele. Tá. Eu preciso saber se essa é uma área produtiva e legal. Tá. Então, essa homologação a gente faz no ato do onboarding. Tá? Então, uma vez que já está cadastrado, se ele pedir para gerar AgroTokens, eu já sei de onde está vindo. E aí, eu peço comprovações adicionais para a geração desse ativo. Entendi. Pessoal, vou dar um recado para vocês que estão assistindo esse episódio ou nos escutando no Spotify. A David Lab Latam está aberta a conversar com as startups que estão em busca de captação, né, Kiran Garton? Isso mesmo, a gente está no período de investimento, né, que normalmente são 5 anos do fundo, e o segundo 5 é o que a gente chama de colheita, né, o harvesting, mas estamos no segundo ano agora do período de investimento. Legal. E aí a gente vai colocar um link para que vocês possam se cadastrar e conversar um pouquinho com o Kiran, com o Nelson, explicar um pouquinho do modelo de negócio de vocês, para eles avaliarem aí um possível investimento. Falando em investimento, né, Kiran? Vamos entender aqui como que está a AgroToken, né? Que hoje em dia está difícil, né? O mercado a liquidez não está muito bom, né? Você sabe que a gente se surpreendeu, mudou o perfil. Sim. A gente estava falando isso no começo da nossa conversa aqui, o perfil mudou. A gente tem recebido muita demanda por corporate venture, muito forte mesmo, assim, impressionante os nomes que aparecem. E uma saída um pouco do venture puro mesmo, aquele mais inicial. Né?
E o que eu acho interessante é que o Corporate Venture está vindo mais perto para o Early Stage. Isso é um movimento interessante também, né? Você vê que é um dinheiro que ele não vem só com dinheiro, ele vem com um poder estratégico por trás. Então, assim, tem sido legal. A gente passou pela aquela primeira rodada de captação Friend and Family, uma primeira rodada Seed, e agora a gente acabou de estar terminando uma rodada pré-Série A, que a gente fala, que ainda não é a Série A, mas é como se fosse uma late seed, a gente aumentando um pouco mais a bridge, captação. Né? Um bridge. E por quê? Porque de fato mudou um pouquinho o escopo. A gente entendeu que a gente precisava aumentar a presença regional, precisava do investimento para crescer rápido e precisava de parceiros estratégicos. E tanto que nessa rodada apareceu muitos investidores que a gente considerou estratégicos. Aqueles investidores que falam assim, pô, esse cara muda meu jeito de fazer negócio. Ele não está vindo só com grana, como ele entra com um jeito de fazer negócio diferente. Smart money, né? E aí foi o que a gente anunciou agora, o que já está público, né? Boa parte ainda a gente não pôde publicar, mas o que a gente publicou semana passada foi o investimento da Visa. Aí a Visa Ventures investiu diretamente na AgroToken. A gente tem uma holding na Inglaterra, a gente registrou a empresa na Inglaterra, que os países são subsidiários a ela, então o investimento foi global. E foi o primeiro investimento da Visa numa early stage. Legal. Ela nunca tinha entrado numa startup pré-série B na história. Ela já tinha entrado em uma ou outra série A, eles tinham falado, mas assim... E no agro. No agro, early stage, então foi aquela coisa assim que tipo... E foi muito bom, porque eles trouxeram essa coisa do smart money, igual você descreveu, mas automaticamente eles trouxeram uma validação do modelo. Por quê? Cara, eu tive que passar por um due diligence ali considerável. Eu queria saber como é que você faz a gestão de custódia das chaves dos produtores em blockchain. E a gente passou, de certa forma, até suave. Então, assim, vem aquela coisa, você falando assim, cara, estamos no caminho certo. Porque o mais importante é isso, né, da startup. Você não tem que estar certo, você tem que estar no caminho certo. Porque o maior problema é você descobrir, cara, eu tô indo para um lado que a fundação não é boa. Então eles deram essa validação forte pra gente e automaticamente assim, a gente se tornou um parceiro de negócio. Então a gente estava até 2 semanas atrás no Mato Grosso fazendo algumas rodadas, o pessoal da Visa do lado, e a gente entrou conversar com distribuidores, compradores de grão, para soluções em conjunto. Na hora que eu falo assim, como é que eu faço para o cartão de crédito Visa do cara ter AgroTokens como meio de pagamento, o barter embutido ali dentro, e já tem um programa de fidelidade, e já tem um sistema de compensação e segurança que a Visa já promove. Ela tem uma prateleira de serviços que ajudou muito. Então a gente naturalmente integra, e a gente tem conversado com o mercado financeiro aí nas instituições, também já com essa chancela junto. Para eles colocarem também, na verdade, para você colocar a AgroToken dentro da prateleira da Visa, né? E aí todo mundo que for usar a Visa, de alguma forma, tem aquela opcionalidade, né? É os dois, na verdade. É como se a gente juntasse as duas prateleiras, e a Visa está fazendo uma entrada forte no agro. Ela quer entrar no mercado B2B, que ela chama, e no agro, sobretudo. E aí, aqui na América Latina, claramente a gente é quem está ajudando eles a fazerem isso, tanto levando nos clientes, como também formatando o produto que ela vai trazer. Então, isso é muito legal. A gente está criando produto junto. Não é só põe a AgroToken lá e me dá o seu. É bom, tipo, vamos criar um negócio junto. Isso é smart money, né? Esse aí é o que muda o jogo. Exatamente. E a gente foi para esse lado, e eu acho que, assim, no mundo de inovação, tem sido esse o caminho. Sim. Você fala assim, agora são menos investidores, está dinheiro mais difícil, só que não é só dinheiro. É aquela coisa assim, é dinheiro bem aplicado, bem desenvolvido. Por isso que eu falo que mudou para uma curadoria. Né? Investimentos puramente financeiros são muito difíceis. Até nossos investidores no fundo agora não são motivados pelo retorno financeiro, é mais pela parte estratégica e talvez de impacto e sustentabilidade. Então, faz toda a diferença isso, né? E aí que a gente tem, essa rodada tem sido bem sucedida nesse aspecto.
E a ideia é justamente pegar essa grana e expandir. O Brasil se mostrou grande demais e a AgroToken, o nosso modelo de negócio, ele não permitiu muito que a gente começasse pequenininho. A gente tem que ser grande. Então, você vê os parceiros que a gente está lidando, é toda empresa muito grande que você fala assim, cara, para eu atender esse cara eu preciso de 5 pessoas. Sabe? Tipo, níveis diferentes, eu preciso ter presença, senão eu não consigo atender. Então, naturalmente, a gente teve que nascer grande. Para nascer grande, falar, cara, eu preciso de parceiro estratégico, eu preciso de grana. Então, por isso que a gente falou, não, em vez da gente maximizar a nossa eficiência e ir até uma série A, não, vamos fazer o seguinte, vamos dar um passo ainda maior, ganhar uma roupa dos States, para a hora que eu chegar numa série A, a gente chega com números expressivos. E Brasil é continental, tem que ter pessoa, cara, não tem jeito. O Brasil é grande, cara. É grande, assustador. Eu tava falando com um dos parceiros, o cara falou assim, não, a gente tem na base de produtores 2 milhões de produtores. Eu falei, não é possível, cara. O Brasil tem 4,5 milhões de produtores rurais, cara. Você fala, não. E se você pegar que a gente tava falando aqui, amanhã tava falando aqui com um entrevistado que falou que mais ou menos 80% desses produtores, dos produtores nacionais de médio porte, nunca pegaram crédito. É muita gente, cara. É muita gente. É muita gente. 80% é muita gente. É muita gente. Então tem um mercado a ser desbravado, né? E depois que a Visa entrou na Caixa, logicamente não entrou sozinha, eu vi que teve alguns outros investidores que acompanharam, tá? O roadmap para vocês agora nos próximos meses é expandir time comercial. Conta um pouquinho o que você puder contar, na verdade, da estratégia para vocês avançarem e para que as pessoas possam conhecer cada vez mais a AgroToken. A gente tem expandido numa frente de produtos, que é super importante, você fala assim, começou a aparecer vários tipos de produtos diferentes. A gente está expandindo culturas diferentes. Então, vamos falar, a gente tinha uma estratégia soja, milho e trigo. Agora eu já falo de soja, milho, trigo, café, carne, sabe, o boi efetivamente, etanol, açúcar. Apareceu, além das culturas, aplicações distintas. O mercado de ESG veio muito forte. Uma das adaptações que a gente fez para o Brasil, que eu não comentei, foi que eu embuti toda a validação de onboarding que eu estava descrevendo para o Kira, que a gente chama de prova de origem. Então, se o produtor Rodrigues está querendo me trazer um grão e eu sou capaz de certificar a fazenda e essa certificação pode entrar no token e ser transferida por toda a cadeia. E isso alguns parceiros perceberam. A gente começou numa rodada muito importante aí com alguns parceiros no ambiente de açúcar, etanol, também de farelo, de soja, de fazer essa rastreabilidade na blockchain já embutida no token. Então, assim, não só eu falo assim, vou criar uma solução blockchain de rastreabilidade. Ela está embutida na solução de mercado da AgroToken. Então, isso é um produto diferente que nasceu. Existem alguns outros produtos nascendo, né, nessa frente também, porque, assim, mais uma vez, a nossa especialidade é transformar coisas do mundo real em ativos digitais. E uma vez que está nesse ativo digital, a gente conseguir criar aplicações. Várias coisas começaram a nascer. Então, a grana vem. Como é que eu faço para melhorar o meu atendimento dessas grandes contas e com presença efetiva no mercado brasileiro, sobretudo, e desenvolvimento de produtos. A gente tinha uma ambição de já ir para os Estados Unidos esse ano. A gente tem todo um estudo pronto, tudo prontinho, até empresa com um pezinho lá. Só que a gente viu, cara, que o Brasil é um sweet spot muito bom. É um mercado maior, que tem mais oportunidade por ser um mercado que não é só tanto transacional, ele é um mercado de crédito muito forte. E a gente fala, pô, cara, eu tenho literalmente uma demanda de R$1 trilhão de crédito. Então, se você fala, cara, se eu fizer isso aqui muito bem feito, é outra conversa. Então, o foco é 80% no Brasil. Legal. E vim expandindo cada vez mais. Porque imagina, se você teve que moldar o seu negócio da Argentina para o Brasil, imagina quando você chegar nos Estados Unidos, você vai ter outros problemas diferentes, outras features que você vai ter que criar que vão atrapalhar a sua expansão no atual mercado, né? E quando você vai para um ambiente dólar, cara,
ele tem uma outra dinâmica. Você fala assim, tem vantagens grandes por eu tá tirando essa simetria do real para soja. Sim. A simetria dólar para soja é menor. É bem menor, é verdade. Eu tenho um Chicago ali perto. Então, assim, eu tenho boas vantagens para esse mercado, só que elas vão ser muito transacionais. Aqui eu entro criando um ecossistema. Mas o principal motivo não é só isso, cara. O principal motivo chama-se Banco Central do Brasil. O que o Banco Central do Brasil está fazendo torna o Brasil o melhor lugar para qualquer empresa que trabalha com blockchain no mundo estar. Porque eu passo a ter marcos regulatórios favoráveis. Eu estou tendo todo um estímulo do sistema financeiro para que a gente faça cada vez mais soluções nessa linha. Sem brincadeira, hoje de manhã eu estava em uma reunião de 2 horas com o Banco Central do Brasil. A gente estava em 23 pessoas, lá do AgroToken e do Bacen, discutindo de fato modelos de inovação para isso aí. E com o Drex e o Real Digital, que é o CBDC brasileiro, você fala, cara, a gente vai trazer soluções muito rápido para o mercado. Você olha para o mercado americano, por exemplo, é um mercado pouco bancarizado. Pra você ter ideia, Rodrigo, a gente fez no estudo que a gente fez, a gente descobriu que 80% dos pagamentos a produtores rurais é feito por cheque. Pelo correio, né? Desse cheque correio ainda. Eles vão pro correio, cara. Então a gente aqui no Brasil tá falando de Pix, de Drex, instantâneo. Os caras estão mandando dinheiro no papel via correio. Então você fala assim, isso é um sinal que tá funcionando. Sim. Né? Só que aqui a gente já tem toda essa evolução. E eu gosto muito, eu escutei um cara falando isso, que falando assim, o Brasil é extremamente inovador, é um lugar muito bom para se inovar em tecnologia financeira, porque eu tenho os melhores sistemas antifraude do mundo, né? Porque a gente foi meio que forjado nesse modelo de garantir que tá tudo certinho, por isso que o Pix funciona tão bem. Né? Então, aqui é um lugar, cara, que para inovação, você começa de um lugar muito favorável e tem muito dinheiro. Então você fala assim, cara, eu não preciso olhar para outros ambientes agora. Principalmente no agro. Não faz sentido sair para outro lado, né? E lá nem tem senha para o cartão, né, de crédito. Então. Eu tenho um cartão de lá e as pessoas aqui, mas como não tem senha? Eu falo, não, só assinatura. Mas a coisa muito... Os caras estão com uma tecnologia que agora que chegou lá, agora, recente, é que eles estão sendo assaltados nos carros agora. Essa tecnologia que já é bem antiga. Exatamente. E você fala assim, os problemas estão lá, mas eles ainda não são tão latentes. Então, e não foram validados. As soluções, elas vão chegar. Mas a gente é muito natural chegar lá depois que a gente tiver com o Brasil muito bem entregue. Sim. O Anderson, deixa eu até voltar um pouquinho fora do âmbito da AgroToken, né? Vamos olhar um pouquinho. Como que tem sido para você, como profissional dentro da AgroToken, lidar com toda essa diversidade? Porque a gente sabe que quando você está dentro da corporação é uma coisa só, né? E ali você tem que mexer com produtos, você tem que falar com o Banco Central, você tem que falar com captação, você tem que fazer DD com Visa e tal. Como está sendo para você esse desafio profissional? Porque eu pergunto porque tem muita gente que está nos escutando que fala assim, cara, como que será que ele está depois de ter dado esse salto, né? Depois de ter feito essa mudança tão grande, né? Quais foram os principais aprendizados que você tem hoje como profissional, né? Eu te falo que assim, eu tive sorte que a minha formação, eu sou economista, estou da frente de financeira e eu trabalhava no agro. Então eu já estava nesse ecossistema e eu já tinha tomado muita porrada. Então eu tive sorte que eu já tinha tomado muita pancada de saber o quão difícil é você ter que explicar algo complexo num ambiente que não está te recebendo. Vender opção, meu Deus. E aí, literalmente, a gente vendia opção para produtor rural embutido nas operações financeiras e não mais longe, eu vendia esse modelo para as químicas, dentro da química. Para agrônomos que queriam vender o químico, ele não queria fazer aquilo ali. Então isso me ajudou a ser um pouquinho mais adaptável. Só que, cara, é muita frente diferente. Você pode fazer um MBA, eu fiz 2 MBAs que, cara, me prepararam para 30% só. O resto, cara, tipo, é muito on the job. Tanto a Camila, a nossa assessoria, está aqui para aprender a dar entrevista,
Aprender a poder fazer pauta bonitinho, a aprovação das coisas. Quando eu cheguei na Agrotoque, eu deparei com uma coisa que eu não sabia fazer, que era fazer um CNPJ e o KNAI da empresa. Todo o sistema de aprovação de pagamento, aquelas coisas que na corporate você já está tão bem estabelecido que você manda para alguém cuidar. É automático. Você está muito mais preocupado, às vezes, com o lado contábil do que o lado operacional do pagamento em si. Então, você administrar uma startup, você passa a atuar todas as áreas sob sua supervisão. E assim, o processo de trazer para o Brasil foi legal, porque a Agrotoken já tinha uma estrutura bem funcional na Argentina, só que eu cheguei um pouco sozinho ali no Cubo do Itaú para fazer um pouco a jornada inteira. Então, fiquei como aprovador da conta há muito tempo, fazendo essas coisas, e essa jornada é uma jornada de aprendizado constante. Por quê? Você fala assim, eu estou trazendo uma inovação para os meus clientes no meu produto. Não, mas você vai ter que topar com uma coisa nova, porque o cara do jurídico falou que você precisa fazer um registro KNAI específico, a nota fiscal vai ser diferente. Cara, se eu não aprender isso aqui, fazer que isso aqui seja estado da arte também, meu produto não serve. O cara me manda um NDA, fazer MOUs, ler MOU com cuidado, escrever MOU com cuidado. Sabe, cara, é muito detalhe. E como foi esse troca com a cultura argentina, né? Lá também tem muitos problemas, então não deve ser mais fácil explicar isso para um argentino do que para um americano, por exemplo, que essa burocracia. A gente tem uma cultura meio parecida, cara, de jeito problema, de resolver problemas. E socialmente, a gente se dá bem. Argentino e brasileiro se dá bem, né, no dia a dia. Só que a diferença de você falar assim, eu trazer uma outra cultura de outro país para cá é complicado. Eu explicar para eles uma curva de juros é complicado. Que pra gente acaba sendo normal. Quando deu a quebra ali daquele banco do sul da Califórnia lá, esqueci o nome dele. SVB. Quando ele quebrou, cara, você fala a estrutura que fez ele quebrar, qualquer estagiário no Brasil sabia arrediar. Porque, cara, vida, você, primeiro ano de faculdade você já sabe falar de PU. Sim. Você já sabe fazer gestão de curva de juros. Sim. O americano já não sabe muito fazer isso, não é à toa que um banco quebra por causa disso. Você vai para a Argentina, cara, é um mercado que o título do governo, o bono do governo deles, não é usado. Não tem tesouro direto. Então, na hora que a gente vem falar aqui para a curva futura de câmbio que afeta o preço da commodity, para eles falam, faz sentido para mim. Lá eu vendo minha soja em dólar. Então, assim, são detalhes que você fala assim... Que a nossa moeda é forte. A dificuldade... lá tudo é dolarizado. Não, mas se eu for pro americano, ele também não tem isso. Ele tem também, não tem FX tudo dolarizado. soja. É dolarizado. Então, assim, quando você olha para esses ambientes, cara, você fala, fazer integração cultural, ela não é só sobre a língua e leis. Cara, tem um negócio sobre, de fato, jeito de fazer modelos de negócio. Sim, sabe, na Argentina, por exemplo, os compradores de grãos são todos homologados pelo governo e um certificado de depósito, ele é um documento oficial, igual uma nota fiscal. Quem emite a nota fiscal é o armazém, que quando ele recebe soja, ele entra no sistema do governo e emite o CDE, que chama. Cara, aqui, qual que é o certificado de depósito no Brasil? Nossa, não tem, cara. Eu tenho um romaneio, uma cópia de alguma coisa e uma nota fiscal que vem do produtor. Você tá vendo? São modelos totalmente distintos para fazer a mesma coisa. Sim. Então, a adaptação cultural deu mais trabalho aí. Pra gente, qualquer estagiário no agronegócio sabe falar o que é uma CPR. Sim. Quando eu vou para um ambiente de outro país, eu tenho que explicar o que é uma CPR. E qual que é o conceito do penhor de grão em produção. Eu tenho um penhor de safra futura, cara. O negócio não existe e já está sendo penhorado. Pra gente é normal. Para um americano não é. Para um europeu não é. Então, a dificuldade estava mais aí. Em a gente como é que faz para nivelar conhecimentos. E nessa nivelação de conhecimento, entender as diferenças e criar métodos de trabalhar, um para cada país, porém em conjunto. Cara, isso é difícil, tá? Isso é difícil e eu te falo que nas corporates, eu descobri que as corporates não fazem isso, tá? Elas preferem criar uma unidade Brasil, uma unidade Argentina, um cara Latam que fica meio que só controlando o número da galera, mas quem manda é cada unidade e depois vê.
as startups já tem que tomar esse cuidado, já tem que falar, meu, porque você está fazendo o mesmo modelo para vários países, né? Então você tem que extrapolar, né, cara? Eu tenho que aprender a pensar em conjunto com os caras. Sim. Você tem que criar, e para criar eu tenho que entender. Aí eu tenho que entender rápido, conseguir traduzir rápido para o meu time os programadores estão lá, ou não? Nosso time de desenvolvimento está no Uruguai. No Uruguai. E que foi excelente para a gente, tá? Um dos maiores problemas no mundo de tecnologia de startups chama-se turnover. É uma briga por profissional sem igual. Sim. A gente tem um time muito estável. Você fala assim, a gente tá com 35 pessoas. Cara, eu tenho uns 26, 27, tá vendo esse número esses dias, que nunca mudou. Então você fala, eu tenho desenvolvedores especializados em AgroToken. Aí, isso é difícil para uma startup ter uma equipe de desenvolvimento tão estável. Isso foi mérito do próprio Ariel, do CTO, de falar, não, vamos criar essa estrutura aqui que tem um perfil diferente ali. Ali são pessoas que não vão entrar para prestar serviço para a Rússia e ganhar uma grana. Não, a galera mais tranquilo, focado no trabalho, focado no tá na empresa, não é tão assediado, porque é um outro mercado. Sim. Você vai para os desenvolvedores de Florianópolis lá, é um assédio constante de Recife, profissional. Recife, outra pegada. Então, é isso. Cara, a gente está chegando ao final. Obrigado pela sua participação aqui, cara. Foi esclarecedor aí como foram as mudanças aí. Acho que é legal você ver a evolução, né, do negócio e das pessoas dentro do negócio, que eu acho que é super importante também. Como até uma pessoa que passou aqui dentro do nosso podcast falou, startup não é uma foto, é um filme. Então ela vai numa constante evolução, você tem que ir acompanhando. E para mim foi uma mudança bem grande aí, dado que o Ariel deu uma aula pra gente lá no episódio 18, lá a gente acompanha. E, cara, eu queria deixar aberto para que você pudesse deixar os contatos, se você quiser deixar o site para que o pessoal possa conhecer. Fica à vontade, cara, pra você dar um recado aí pra turma aí. Obrigado. Eu acho que a AgroToken tem uma vantagem boa, que é o nome dela. A AgroToken só tem a gente. O token do Agro. Fácil lembrar. Fácil lembrar. Vai achar a gente. Eu também tenho uma sorte que não sabem escrever meu nome, mas Anderson Nakashi, você vai me achar fácil. Com a AgroToken junto, você me acha fácil. E os perfis estão abertos aí. Gosto de compartilhar conhecimento e trocar ideia com o pessoal. Super importante. Então, quem quiser entrar em contato, estamos aí. E vamos continuar inovando, né? Sim. Achar o caminho. Na frente. É isso, Kira. Vamos para a próxima, né? Isso mesmo. Acho que é bom ver casos de sucesso, né? Que não é fácil, mas você vê que tem que ir construindo e sempre buscando a oportunidade, né? Acho que o mais legal no caso do Nakashi aqui da AgroToken é que eles tiveram que reinventar o modelo de negócio porque os países diferentes, culturas diferentes, problemas diferentes. É isso aí. Nakashi, obrigado por participar do nosso episódio da Rural Ventures. Pessoal que está nos escutando, nossos ouvintes, amigos, aproveite esse momento para que nos sigam no Instagram, rural.ventures. Também acompanhe a gente no canal da BMC.news. Em todos os canais fechados, nós estamos lá todo domingo às 7 da manhã, trazendo inovação para que você possa acompanhar o agro, que o agro é tecnológico, gente. Até a próxima semana.